Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? 2 Samuel, capítulo 17, o conselho de Atofel e o conselho de Husai. Nós vemos que Atofel ele estava ressentido, estava cheio de raiz de amargura, vontade de vingança, e isso não fez bem para ele. Era um homem conselheiro de Davi, conselheiro de Absalão, mas estava contaminado pela sua história, pelos seus traumas do passado. Husai era também conselheiro de Davi e Absalão vai pedir conselho a ambos. Diz o texto, 2 Samuel 17. Disse ainda Atofel a Absalão: Deixai-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Verso 5. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Husai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Atofel: Faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: O conselho que deu Atofel desta vez não é bom. Continuou Husai: Bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada de seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque a algum dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás no meio deles. Então, iremos a ele, e em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: Não passes esta noite na val do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimaas junto a Enrogel, e uma criada lhe dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Bauri, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Aonde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do campo, e foram dar aviso a Davi e lhe disseram:
levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de um certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Olha, dois conselhos. Um conselho de Aitofel, que estava cheio de raiz de amargura, e era o melhor conselho a ser seguido, e o conselho de Husai, que era alguém fiel a Davi. E diz que Absalão vá no meio do povo de Israel em busca de Davi. É interessante aqui, porque no versículo 14 vai dizer: o Senhor ordenara que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria, porém, conselheiros tolos sempre vão aconselhar para o mal. Então, é importante nós termos cuidado quando seguirmos o conselho de alguém. Precisamos saber se aquela pessoa está livre de raiz de amargura, vontade de vingança, falta de perdão, se é uma pessoa que tem um coração puro, se é uma pessoa que é fiel a Deus. Aitofel, ele até trouxe um conselho bom, mas esse conselho bom não estava fundamentado naquilo que era justo, e sim para o mal. E quando o conselho é para o mal, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Husai, em contrapartida, vai dar outro conselho, mas é Deus quem define aqui. O Senhor, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel. E eles não vão seguir o conselho de Aitofel. Aitofel ainda vai ficar mais cheio de raiz de amargura. Ele vai até a sua casa, vai colocar em ordem os seus negócios e vai se enforcar, como diz no versículo 23. Quem guarda raiz de amargura, falta de perdão, não tem paz e acaba se precipitando contra a própria vida e tendo seu nome maculado na história dos homens. Veja a importância de nós perdoarmos aquele que nos maltrataram, de nós sermos guiados pelo Espírito e andarmos em amor e não ficarmos ressentidos, chateados, magoados, sem perdoar. Não são poucos os dos nossos dias que estão em raiz de amargura, que estão em fel de iniquidade, que estão com falta de perdão no coração. Pois qualquer passo fora de amor é pecado e nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. E nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração. Amém? Deixar o amor de Deus tomar conta da nossa vida, que nós seremos ousados em perdoar. Nós seremos ousados na misericórdia. Nós seremos ousados na prática do amor. Não somente de língua, mas de fato e de verdade. Com certeza isso irá nos curar, isso irá nos purificar. Aitofel escolheu guardar rancor. Ele escolheu o desejo de vingança. E sabe o que foi que aconteceu? Isso veio contra ele próprio. Ficou cada vez mais cheio de si. Ficou cada vez querendo ter mais poder, querendo vingança. E isso fez com que ele se precipitasse, fez com que ele se enforcasse. E diz que ele foi sepultado na sepultura do seu pai. A vida continua. O conselho de Husai vai ser seguido. E amanhã nós vamos ver a vitória do exército de Davi sobre o exército de Absalão. E nós vamos ver que o mal nunca irá triunfar sobre o bem, mas o bem sempre irá triunfar sobre o mal. Amém?
Quero convidar você a estar conosco hoje à noite na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração a partir das 19h30 e às 20 horas, nossa escola bíblica. Estamos falando sobre a vida abundante e tem sido glorioso esse tempo na presença do Senhor. Você que não mora em Campina Grande, pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.